Por que você demitiu a mamãe? Perguntou a menina de 7 anos que havia irrompido no escritório de Eduardo Mendes no momento em que ele assinava o contrato de R$ 2 milhões. Sua secretária tentava impedir a criança que avançava determinada em direção à mesa executiva, mas ela tinha cabelos castanhos desalinhados, roupas simples, mas limpas, e nos olhos havia uma mistura de coragem e desespero que fez o empresário largar a caneta dourada. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Eduardo olhou para a criança sem entender. Aos 42 anos, havia construído um império imobiliário em São Paulo, demitindo centenas de pessoas ao longo da carreira. Mas nunca uma situação como essa havia chegado até ele. Marina, sua secretária, se aproximou nervosa para retirar a menina, mas Eduardo levantou a mão pedindo que ela parasse. Como você chegou até aqui? Perguntou ele, notando que o tom de sua própria voz havia mudado. A menina levantou o queixo. Eu perguntei para todo mundo no prédio, até alguém me dizer qual era a sua sala. Quero saber por que você mandou a mamãe embora. Ela chora todas as noites e não tem mais dinheiro para comprar comida. O mundo de Eduardo começou a desmoronar naquele momento, embora ele ainda não soubesse. Havia algo na expressão daquela criança que o perturbava de forma inexplicável. Marina sussurrou que ia chamar a segurança, mas ele balançou a cabeça. Sente-se, disse para a menina, indicando uma cadeira de couro que ela teve dificuldade para subir. Qual é o nome da sua mãe? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz controlada. Carla Santos. Ela trabalhou aqui por 3 anos limpando os escritórios de noite. Você a demitiu semana passada junto com outras pessoas. Eduardo sentiu algo estranho no estômago. O nome lhe era familiar, mas ele não conseguia conectar rostos aos funcionários de limpeza. Eram invisíveis para ele, números em planilhas, custos a serem otimizados. Mas havia algo mais, uma lembrança distante que insistia em emergir. Como é seu nome? Perguntou ele. Helena, respondeu a menina. Helena Santos. Tenho 7 anos e meio. A resposta atingiu Eduardo como um soco. Helena, o mesmo nome que ela havia escolhido. Ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. As mãos tremiam ligeiramente, enquanto tentava calcular datas em sua mente. 8 anos atrás, ele havia tido um relacionamento breve com uma mulher chamada Carla. Ela trabalhava como faxineira em um dos seus primeiros empreendimentos, e eles se envolveram durante alguns meses, até que ela desapareceu repentinamente de sua vida. Ele nunca soube por quê. Nunca tentou descobrir. Sua mãe já trabalhou em outros lugares para mim? Perguntou Eduardo, sem se virar. Eu acho que sim. Ela disse que te conhece há muito tempo, mas nunca quis falar sobre isso. Eduardo fechou os olhos. A matemática era simples e devastadora. Helena tinha 7 anos e meio. O relacionamento com Carla havia terminado há 8 anos. As peças se encaixavam de uma forma que ele não queria aceitar, mas que se tornava inevitável a cada segundo. Onde vocês moram agora? Perguntou ele, ainda de costas para a menina. Numa casa pequena, na Vila Madalena. Mas a mamãe disse que talvez a gente tenha que sair porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Eduardo se virou lentamente. Helena o observava com uma expressão que misturava esperança e desconfiança. Ela não sabia, mas acabara de destroçar tudo aquilo em que ele acreditava sobre si mesmo. A vida cuidadosamente construída, os relacionamentos superficiais, a certeza de que não havia deixado rastros emocionais para trás. Marina entrou na sala sem bater, algo que nunca fazia. Senhor Mendes, os clientes estão esperando na sala de reuniões. O contrato precisa ser assinado em 15 minutos, ou perdemos o negócio. Eduardo olhou para os papéis na mesa, depois para Helena, depois novamente para os papéis. R$ 2 milhões.
a maior transação da sua carreira. Tudo pelo que havia trabalhado durante anos estava ali, esperando apenas sua assinatura. Mas a menina continuava o encarando, e havia algo naquele olhar que tornava impossível pensar em qualquer outra coisa. Remarque a reunião, disse ele para Marina. Senhor, não é possível. Eles voaram de Brasília especialmente para isso. Se não fecharmos hoje, eles vão para a concorrência. Eduardo sentiu o peso da decisão. Helena balançou as pernas na cadeira alta, esperando uma resposta que ele não sabia como dar. O silêncio na sala crescia como uma tempestade prestes a explodir. Vou dar uma carona para você voltar para casa, disse ele finalmente. Quero conversar com sua mãe. Marina arregalou os olhos. Senhor Mendes, o senhor não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Cancele tudo o que tenho para hoje. Ele pegou as chaves da mesa e fez sinal para Helena descer da cadeira. A menina o seguiu sem hesitar, como se soubesse que aquele momento mudaria tudo. No elevador, Eduardo tentou encontrar palavras, mas elas pareciam insuficientes para o que estava prestes a descobrir. Você tem foto da sua mãe? Perguntou ele. Helena tirou um celular simples do bolso e mostrou a tela. Eduardo reconheceu imediatamente o rosto de Carla, mais maduro, mais cansado, mas ainda belo. E ali, ao lado dela na foto, estava Helena sorrindo. Os olhos da menina eram iguais aos dele. O formato do rosto, a linha do queixo, como ele não havia percebido imediatamente. Durante o trajeto de carro, Helena contou sobre a escola, sobre como ajudava a mãe com os afazeres domésticos, sobre os sonhos de ser veterinária quando crescesse. Eduardo escutava cada palavra como se fossem confissões sagradas. 7 anos de vida que ele havia perdido. 7 anos de uma filha que nem sabia que existia. A casa na Vila Madalena era pequena, mas arrumada. Helena bateu na porta com a chave, gritando que havia chegado. Carla apareceu na entrada e ficou paralisada ao ver Eduardo atrás da filha. O rosto dela passou por uma sequência de emoções. Surpresa, medo, raiva, resignação. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Nossa filha foi me visitar hoje no escritório, disse Eduardo, e as palavras soaram estranhas em sua própria boca. Nossa filha. Ele nunca havia pronunciado essas palavras antes. Carla fechou os olhos por um momento longo. Helena, vai brincar no quintal, pediu ela. A menina hesitou, mas obedeceu. Você não tinha o direito de aparecer aqui, disse Carla quando ficaram sozinhos. E você não tinha o direito de esconder dela de mim por 7 anos. Esconder, Carla repetiu com amargura. Eduardo, quando descobri que estava grávida, você estava noivo de outra pessoa. Vi a notícia no jornal. Casamento do ano, lembra? A filha do senador com o jovem empresário promissor. Eduardo sentou na cadeira da cozinha pequena. A memória voltou com clareza dolorosa. Patrícia Almeida. O casamento arranjado pelas famílias, que duraria apenas 2 anos e terminaria em um divórcio amigável e lucrativo para ambas as partes. Ele havia se esquecido de Carla no meio das preparações para uma vida que não era sua. Você podia ter me procurado mesmo assim, disse ele. Para quê? Para você me dar dinheiro e fingir que não existíamos? Para Helena crescer sabendo que o pai dela tem vergonha da nossa existência? Preferi que ela acreditasse que o pai havia morrido. As palavras de Carla perfuraram Eduardo de uma forma que ele não sabia ser possível. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno, insignificante, perdido. Helena apareceu na porta da cozinha. Mãe, ele é meu pai? A pergunta saiu naturalmente, como se ela sempre soubesse que esse momento chegaria. Carla olhou para Eduardo, depois para a filha. É sim, minha filha. Eduardo sentiu o mundo girar. Helena caminhou até ele e, para sua surpresa, subiu em seu colo. Ela cheirava a shampoo infantil e a alegria inocente. Por que você nunca veio me conhecer? Perguntou ela.
Porque eu não sabia que você existia, respondeu Eduardo, a voz embargada. Mas agora eu sei, e quero conhecer tudo sobre você. O celular de Eduardo tocou incessantemente. Marina ligava para falar sobre o contrato perdido, sobre clientes furiosos, sobre a fortuna que havia escorregado por entre seus dedos naquela tarde. Ele desligou o telefone e o colocou no modo silencioso. Durante as horas seguintes, Eduardo descobriu que Helena gostava de desenhar cavalos, que sabia todas as capitais do Brasil, que cuidava de um gato chamado Mingau, que sonhava em conhecer o mar. Descobriu também que Carla havia criado uma filha extraordinária sozinha, trabalhando em 2 empregos, estudando à noite para terminar o ensino médio, sonhando em fazer faculdade de pedagogia algum dia. Quando a noite chegou, Eduardo sabia que não podia simplesmente ir embora e voltar à vida de antes. Carla o observava com desconfiança, mas também com uma curiosidade cautelosa. Helena havia adormecido em seu colo, enquanto ele lia um livro infantil. "O que você quer de nós?" perguntou Carla quando a menina foi para o quarto. "Não sei", admitiu Eduardo. "Nunca estive numa situação assim. Nunca quis ter filhos, nunca pensei que seria pai. Mas ela existe, e é minha filha. E eu perdi 7 anos da vida dela. E agora quer recuperar o tempo perdido com dinheiro? Não é isso. Ou talvez seja. Não sei como fazer isso direito, Carla. Não sei como ser pai." Carla se sentou à mesa da cozinha. Eduardo percebeu que ela estava mais bonita do que se lembrava. A maturidade havia acentuado traços que a juventude ainda deixava indefinidos. Havia uma força nela que não existia 8 anos atrás. "Helena pergunta sobre você às vezes", disse Carla. "Eu sempre digo que você era uma pessoa boa, que teve que viajar para muito longe. Por que mentiu para ela? Para protegê-la e para proteger a mim mesma também." Eduardo passou a mão pelos cabelos. O terno de grife se sentia desconfortável na casa simples. "Quero ajudar vocês financeiramente", disse ele. "Quero que Helena tenha tudo o que eu posso dar." "Ela não precisa de tudo, Eduardo. Ela precisa de um pai presente. Se você quer fazer parte da vida dela, tem que ser de verdade. Não pode ser só nos fins de semana ou quando for conveniente para você." As palavras de Carla eram um desafio e tanto. Eduardo havia passado a vida inteira priorizando negócios, lucros, crescimento profissional. A ideia de reorganizar tudo por causa de uma criança de 7 anos parecia impossível e necessária ao mesmo tempo. Helena apareceu na porta do quarto, ainda sonolenta. "Pai, você vai embora?" A palavra pai, saindo da boca dela, foi como uma revolução silenciosa no peito de Eduardo. "Não vou embora", disse ele. "Vou ficar aqui perto sempre." Nos dias seguintes, Eduardo descobriu que manter essa promessa seria mais difícil do que imaginou. A empresa enfrentava uma crise por causa do contrato perdido. Marina ameaçou se demitir. Clientes questionavam sua confiabilidade. Mas toda vez que Helena o chamava de pai, nada disso importava. Ele começou a buscá-la na escola, a levá-la para tomar sorvete, a ajudá-la com os deveres de matemática. Descobriu que ser pai não era um instinto natural, mas uma habilidade que se aprendia com paciência e erros. Helena era paciente com seus erros. Carla, nem tanto. Uma tarde, enquanto Helena brincava no parquinho, Carla confrontou Eduardo. "Você não pode continuar aparecendo aqui quando tem tempo livre na sua agenda. Ela está se apegando a você." "Esse não é o objetivo", perguntou Eduardo. "O objetivo é você decidir se quer ser pai de verdade ou se quer apenas brincar de pai quando é conveniente. Porque ela merece mais do que isso." Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, observando Helena interagir com outras crianças. Ela era sociável, inteligente, engraçada, era perfeita de uma forma que ele nunca imaginou que um ser humano pudesse ser. E era sua filha. "Quero ser pai dela de verdade", disse ele. "Mas não sei como conciliar isso com todo o resto. Então, talvez você tenha que escolher o que é mais importante", respondeu Carla.
A escolha veio mais rápido do que Eduardo esperava. Na semana seguinte, sua empresa foi convidada para uma licitação milionária que exigiria viagens constantes por 6 meses. Era a oportunidade da sua carreira, o tipo de projeto que o colocaria entre os empresários mais influentes do país. A reunião decisiva seria numa quinta-feira à tarde. Na mesma quinta-feira, Helena teria sua primeira apresentação na escola. Ela havia ensaiado uma música durante semanas e implorado para que ele estivesse lá. Eduardo prometeu que não perderia por nada. Enquanto se vestia para ir à escola, Marina ligou desesperada. A licitação havia sido antecipada. Se ele não aparecesse em 2 horas, perderia a concorrência. Era agora ou nunca. Eduardo olhou para si mesmo no espelho. Terno impecável, sapatos de couro italiano, cabelo perfeitamente arrumado, a imagem de um homem de sucesso prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida. Ele desligou o telefone e dirigiu para a escola. Helena estava radiante no palco improvisado do pátio, cantando uma música sobre borboletas com a voz desafinada e cheia de entusiasmo. Eduardo sentou na primeira fila ao lado de Carla e aplaudiu como se estivesse assistindo à performance mais importante do mundo. Porque, de certa forma, estava. Depois da apresentação, Helena correu para seus braços. "Pai, você veio! Eu sabia que você viria!" Eduardo a abraçou forte, respirando o cheiro de seus cabelos. "Claro que eu vim, princesa. Não perderia isso por nada neste mundo." Marina ligou 3 vezes durante o caminho de volta. Eduardo não atendeu nenhuma das chamadas. Na terceira ligação, ele desligou o telefone completamente. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Carla serviu café para Eduardo na cozinha pequena. "Você perdeu alguma coisa importante hoje?" perguntou ela. "Perdi uma licitação de alguns milhões", respondeu ele. "Mas ganhei algo que não tem preço." Carla sorriu pela primeira vez, desde que ele havia reaparecido em suas vidas. Foi um sorriso tímido, mas genuíno. "Ela sempre soube que você viria um dia", disse Carla. "Mesmo quando eu dizia que você não existia, ela insistia que tinha um pai em algum lugar que a amava." Eduardo sentiu os olhos marejarem. Como ela podia ter tanta certeza? Porque ela é sua filha. Tem a mesma teimosia, a mesma determinação. Quando Helena decide alguma coisa, nada no mundo a faz mudar de ideia. 3 meses depois, Eduardo havia reestruturado completamente sua vida. Vendeu a cobertura no Morumbi e comprou uma casa maior na Vila Madalena para ficar perto de Helena. Reduziu drasticamente sua agenda de trabalho. Contratou Carla como coordenadora administrativa da sua empresa, um cargo criado especificamente para ela, que lhe permitia estudar pedagogia no período noturno. As mudanças não foram fáceis. Eduardo perdeu contratos, clientes e até alguns funcionários que não entenderam suas novas prioridades. Mas ganhou algo que nunca soube que estava procurando. Ganhou uma família. Helena se adaptou rapidamente à nova dinâmica. Chamava Eduardo de pai com naturalidade crescente e inventava desculpas para que ele e Carla passassem mais tempo juntos. Era uma criança perspicaz, que parecia entender coisas sobre relacionamentos que muitos adultos não compreendiam. Uma noite, enquanto ajudava Helena com um projeto escolar sobre árvores genealógicas, Eduardo percebeu que ela havia desenhado os 3 juntos como uma família. "Papai, mamãe e eu", ela explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo olhou para o desenho por um longo tempo. Era simples, feito com lápis de cor, mas representava algo que ele nunca imaginou querer. Uma vida comum, previsível, centrada em outras pessoas além dele mesmo. "Helena, você gostaria se eu e sua mãe ficássemos juntos de verdade?", perguntou ele. "Vocês já não estão juntos", respondeu ela, confusa. Eduardo riu. Ela tinha razão. Nas últimas semanas, ele e Carla haviam desenvolvido uma rotina que mais parecia a de um casal do que de ex-namorados cooperando pela criação da filha.
Jantares em família, conversas até tarde, silêncios confortáveis. O amor havia retornado sem alarde, crescendo nos espaços entre as responsabilidades cotidianas. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Eduardo encontrou Carla na sala, organizando os livros da faculdade. Ela parecia mais jovem quando estudava, concentrada e determinada. Carla, ele chamou baixinho. Ela levantou os olhos dos livros. Sim, eu amo você, disse ele, as palavras saindo mais fáceis do que esperava. Amo vocês duas e quero que sejamos uma família de verdade. Carla fechou o livro lentamente. Eduardo, você tem certeza? Não é só porque descobriu que tem uma filha. Não é só gratidão ou responsabilidade. Tenho certeza porque você me tornou um homem melhor. Porque Helena me ensinou o que é amor incondicional. Porque vocês duas me mostraram que eu estava vivendo errado todos esses anos. Carla se aproximou dele devagar. Eduardo percebeu que estava tremendo ligeiramente. Eu nunca parei de te amar, admitiu ela, mesmo quando estava com raiva, mesmo quando tinha certeza de que você nunca voltaria. Mas agora somos 3 pessoas diferentes. Temos que ter certeza de que funciona. Eduardo pegou as mãos dela. Então vamos descobrir juntos. 6 meses depois, Eduardo pediu Carla em casamento durante um piquenique no parque. Helena foi quem entregou o anel, saltitante de alegria por ter sido incluída no momento especial. O casamento seria simples, apenas familiares e amigos próximos, na igreja do bairro onde Helena fazia catequese. A vida de Eduardo havia mudado completamente, mas ele descobriu que não sentia falta da existência anterior. Os negócios continuavam prosperando, embora em um ritmo mais sustentável. Carla se formou em pedagogia com louvor e abriu uma pequena escola infantil que rapidamente se tornou referência na região. Helena crescia feliz e segura, sabendo que era amada incondicionalmente pelos 2 pais. Uma tarde, quase um ano depois daquele primeiro encontro no escritório, Eduardo estava ajudando Helena com um dever de casa sobre profissões. Ela havia decidido escrever sobre empresários, e ele se sentia orgulhoso de ser sua inspiração. Pai, você se arrepende de ter perdido aquele negócio importante por causa da minha apresentação na escola? Perguntou ela. Eduardo parou de escrever e olhou para a filha. Helena o observava com aquela expressão séria, que às vezes a fazia parecer mais velha do que realmente era. Sabe o que eu aprendi, princesa? Os negócios mais importantes da vida não são aqueles que fazemos no escritório, são aqueles que fazemos com as pessoas que amamos. Helena sorriu e voltou a escrever. Então eu vou escrever que você é o melhor empresário do mundo porque você soube escolher o negócio certo. Eduardo sentiu o peito se encher de uma emoção que ainda não tinha nome. Talvez fosse orgulho, talvez gratidão, talvez simplesmente amor paterno. Ou talvez fosse a compreensão de que Helena havia chegado à sua vida para salvá-lo de uma existência vazia que ele nem sabia que estava vivendo. Carla apareceu na porta com 2 xícaras de café. Ela sorriu ao vê-los debruçados sobre os livros escolares, compartilhando aquele momento de intimidade cotidiana que havia se tornado tão natural quanto respirar. Como está o dever? Perguntou ela. Papai está me ajudando a escrever sobre a profissão dele, respondeu Helena. Eu vou dizer que ele é empresário, mas que o trabalho mais importante dele é ser meu pai. Eduardo olhou para Carla, e os 2 compartilharam um desses momentos silenciosos que comunicam mais do que palavras. Haviam construído algo belo e sólido sobre os escombros de uma história interrompida. Haviam dado a Helena não apenas um pai, mas uma família completa e feliz. Naquela noite, enquanto colocava Helena para dormir, ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, se você não tivesse me conhecido, você seria feliz? Eduardo pensou por um longo momento.
Como explicar para uma criança de 8 anos que a felicidade que ele pensava ter antes dela era apenas uma sombra superficial daquilo que sentia agora? Sabe o que é, princesa? Eu achava que era feliz antes de conhecer você. Mas descobri que existe uma diferença entre estar contente e ser verdadeiramente feliz. Você e sua mãe me ensinaram a diferença. Helena assentiu como se entendesse perfeitamente. Então foi bom eu ter ido ao seu escritório naquele dia. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, respondeu Eduardo, beijando a testa da filha. Enquanto Helena adormecia, Eduardo ficou ali observando seu rosto sereno na penumbra do quarto. Era inacreditável pensar que uma pergunta simples de uma menina de 7 anos havia mudado o curso inteiro de sua existência. Mas havia também uma justiça poética nisso. Helena havia vindo até ele para salvar sua mãe e acabara salvando toda a família que nem sabia que existia. Do corredor, ele podia ouvir Carla arrumando a cozinha, um som doméstico que havia se tornado a trilha sonora de sua felicidade. Em algumas horas, ela se juntaria a ele na cama que agora compartilhavam, e eles conversariam sobre os planos para o dia seguinte, sobre as travessuras de Helena, sobre os pequenos e grandes desafios de construir uma vida juntos. Eduardo sorriu no escuro. Havia perdido milhões naquele dia em que Helena apareceu em seu escritório, mas ganhara algo infinitamente mais valioso. Ganhara o sentido de sua própria existência. Ganhara uma razão para acordar todo dia com o coração cheio de propósito. Ganhara uma filha que o amava não pelo que ele possuía, mas simplesmente por quem ele era capaz de ser. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.